Bom dia, moçada. E aí, tudo bom? Hoje nós falaremos sobre alguns detalhes, né, do plano cartesiano. São questões, turma, assim, bastante claras, né, óbvias, mas que merecem serem discutidas, né? Às vezes você fala assim, nossa, mas não precisava ter falado isso, né? Mas o que a gente tem notado na experiência, né, é que vale a pena sim. Então, vai ser um vídeo tratando apenas de detalhes, aqui pouca conta, e mais uma discussão, né, em cima lá do nosso plano cartesiano. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui no título, né, plano cartesiano, porque vai estar aqui, né, quadrantes e bissetores. Então, turma, é assim. Os quadrantes, o plano cartesiano, né, é formado aqui, olha, pelo eixo X, né, pelo eixo Y. Esses eixos, né, estabelecem no plano cartesiano 4 quadrantes, que são contados, acompanha o bico da caneta aí, no sentido anti-horário. Ó. Então começa lá, né? Primeiro quadrante, por definição, turma. Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então isso é como se fosse uma normatização, né? E é tido como conhecido, né, pelos examinadores. Os examinadores vão entender que você sabe aí quais são os quadrantes. Então, bora lá? Quadrantes contados no sentido que anti-horário, ó, o bico da caneta aí. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Bom, aí, turma, vem os bissetores. Seguinte, você dividir aqui, nós já falamos que o ângulo é de 90, né? Ao meio, você tem a bissetriz, olha. Então, ela vai dividir o ângulo de 90 em 2 de 45. Eu coloquei só um aqui, né? Mas aqui é onde está o bico da caneta, ó, também é 45. Então, essa bissetriz do primeiro quadrante e do terceiro é chamada de bissetriz, né? E também alguns vão falar bissetor. Aí coloca aqui, olha, 3. O que quer dizer isso? Bissetriz ou bissetor do primeiro e do terceiro quadrante. Ó. Ela divide o primeiro quadrante ao meio e também o terceiro, né, turma? Tá bom? Às vezes, turma, aqui no desenho não está bem 45 e tal, mas a gente supõe que essa divisão aqui seja de 45, né? Bom, bissetriz, também chamada de bissetriz ímpar, né? Primeiro e terceiro. Bissetriz par, né? Ou bissetriz do segundo, vai dividir o segundo, e o quarto quadrante ao meio. Olha. É a bissetriz 2, 4. Essa notação B13, B24 não é muito utilizada não, mas ela está sendo cada dia mais colocada, né? Então a gente já vai seguindo ela aí. Alguns vão falar assim, por extenso mesmo, né? Bissetriz do segundo e do quarto quadrante. Escrever mesmo, né? Bom, então aí definido, a gente já tinha definido os eixos, né? Eixo X, eixo das abscissas, eixo Y, eixo das ordenadas. Então agora você tem mais duas definições. Os quadrantes, sentido anti-horário, e a bissetriz ímpar e a bissetriz par, né? Bom, agora o que é importante saber a respeito disso? Bom, eu vou colocar outra tela aqui para a gente fazer algumas discussões. Bem, turma, eu coloquei aqui a figurinha para a gente analisar o seguinte. Olha esse ponto aqui que está aqui no bico da caneta aqui, ó. Aqui, a abscissa dele, ou seja, o x é 2 e o y também é quanto? 2, tá vendo? Então, turma, toda vez que o ponto estiver sobre a bissetriz ímpar, você já deduz imediatamente que o valor do x é igual ao valor do y. Então, é muito comum nas questões envolvendo esses bissetores, ele falar o valor só de uma das coordenadas. Ou te fala só o x ou só o y. Porque se ele fala que está no bissetor, né, ímpar,
você já deduz o outro valor. Então, eu não precisaria falar os dois. Se eu digo que está aqui em cima do bissetor ímpar, ó, se eu coloco aqui o 2, então já deduz que lá no y também vai ser 2. Ó. Ah, turma, é muito simples. Mas aí a hora que você está fazendo a questão, se você não lembra disso, você vai ficar meio perdido, né? Então, aqui, olha, se o y é menos 2, eu não precisava falar lá que o x é menos 2, né? Porque se eu estou aqui em cima, o valor do x é igual ao valor do y e vice-versa, né? Então, vamos fixar os pontos que estão em cima do bissetor ímpar, bissetor do primeiro e terceiro quadrante, são pontos com uma marca registrada, né? Em que o x, o valor do x, é igual ao valor do y. Então, basta falar um deles. Às vezes fala os dois, mas se eu falar um, você já deduz o outro, né? Bom, então aqui, eu poderia colocar aqui, olha, que esses pontos são pontos onde o x é igual ao y, né? Então, se o ponto está em cima desse bissetor, o x é igual ao y. Agora, turma, vamos analisar o bissetor par, né? O que acontece aqui? Olha, se o x é 2, o y vai ser quanto? Menos 2. Se o x é menos 2, o y vai ser quanto? 2. Tá vendo? Então, nesse bissetor, turma, o que ocorre? As coordenadas têm sinais trocados. Né? As coordenadas têm sinais trocados. Então, se eu te digo, amigo, olha, esse ponto pertence ao bissetor par, né? Segundo quarto quadrante. O x dele é 5, imediatamente você já vai falar que o y é quanto? Menos 5, né? Eu digo, amigo, o ponto está no bissetor par. Se o y é menos 6, quanto é o x? 6, né, turma? Porque o sinal é trocado. Tá vendo? Então, aqui em cima desse bissetor, olha, eu posso dizer que o valor do x é igual a menos, né, o valor do y. Então, se eu coloco x e y, né, um do lado da igualdade e o outro do outro, um vai ser igual a menos, né, o outro. Tudo bem, turma? Então, é uma marca desse bissetor. O valor do x é igual a menos o valor do y. Ou seria o mesmo que dizer que em cima desse bissetor, o valor do x tem um sinal trocado aí, né? Com o valor do y. Eles têm o mesmo valor, a gente fala em módulo, né? Se um é 2, o outro também vai ser 2, só com o sinal trocado. Feito? Bom, agora vamos lembrar o seguinte, turma. O que tem a ver o ponto estar agora não no bissetor, mas no quadrante? Eu digo, amigo, o ponto está no primeiro quadrante. O que isso implica? Bom, se ele está nessa região, turma, olha, o x dele vai ser positivo, a gente já sabe que para cá é positivo, né, para a direita, e o y também é positivo, olha. Para cima é positivo, né? Então, fala, amigo, o ponto está no primeiro quadrante. Como é que fica as suas coordenadas? Ambas, turmas, são maiores que zeros. Que zero, né? Que zero. Zero. E ser maior que zero é o mesmo que ser positivo. Tudo bem? Eu digo, amigo, ponto está no segundo quadrante. Está aqui nessa região. Qualquer lugar aqui, não precisa ser em cima do bissetor, não. O que vai acontecer? Se ele está no segundo, o x é negativo, ou seja, menor que zero, e o y é positivo, ou seja, maior que zero. Pontos do terceiro quadrante. Toda essa região, turma. Tudo que tiver aqui nessa região, olha, vai ter o x negativo, ou seja, a abscissa negativa, e vai ter o y também negativo. A ordenada é negativa. E por último, né, pontos do quarto quadrante vão ter a abscissa, ou seja, o x positivo, e a ordenada, ou seja, o y negativo. Então, saber isso, turma, é muito importante. Às vezes você está resolvendo uma questão e a equação lá dá alguns valores se você tem que decidir, né, sobre a questão do sinal. Então, você tem que lembrar como é que funcionam os sinais nos quadrantes, né?
Primeiro, positivo, positivo. Né? Segundo, negativo no x, positivo no y. Terceiro, negativo no x, negativo no y. Quarto, positivo no x, negativo no y. Tá bom? Eu vou voltar para outra tela para a gente fazer um comentário. Bem, turma, então feitas essas observações, eu coloquei aqui alguma coisa para vocês completarem. Né? Eu já disse que em determinados momentos nós iremos fazer algumas pausas e deixar um tempo para você tentar completar, né? Ou resolver, e daí a pouquinho a gente entra com a correção, né? Então eu vou fazer alguns comentários aqui para você completar isso aqui para nós e depois eu entro com as respostas, né? Então eu coloquei aqui, ó, ponto A de coordenadas 4 e K, né? Quer dizer, o X, vamos lembrar o primeiro valor do X, o segundo é do Y. Então, o X é 4 e o Y é K. Esse K, turma, ele seria o mesmo que dizer que isso aí está em aberto. A gente não sabe ainda quanto que está aqui. Então, eu chamei de quê? De K. Isso é como se fosse uma pergunta, como se tivesse uma interrogação aí no lugar desse K, né? Então, o A é o ponto 4 e K, e esse símbolo significa pertence, olha. Ao bissetor 1,3, ao bissetor ímpar. Então, se ele pertence ao bissetor 1,3, ele está aqui em cima, né? Está aqui em cima. Aí ele pede para você, ó, concluir. Então, o K é igual a... Aí eu vou deixar para você pensar. Então, procura, né, completar todos e daqui a pouquinho eu entro com a correção, tá bom? E aí, como é que foi? Conseguiu completar? Bom, vou fazer um pouco de correção, faço uma pausa e depois a gente corrige os outros. Então, bora lá. Ponto A pertence à bissetriz ímpar, né? Bom, na bissetriz ímpar, o que nós falamos lá? Que o valor do x é igual ao valor do y, né? Então, se o x é 4, o k é o y, então deduz que o k é quanto? 4. Ó. Tá vendo, turma? Ponto B. Ponto B pertence a quem? Ao bissetor par. O que acontece no bissetor par? Se o x é negativo, o y é positivo. Se o x é positivo, o y é negativo. Ou seja, as duas têm sinais trocados. Então, se ele te falou que o x é 4, o k é o y, você vai deduzir que esse y é quanto? Menos 4. Tá vendo, turma? Então, se eu estou aqui em cima, se o x é 4, olha, o y tem que ser quanto? Menos 4, né? Letra C e letra D, a gente comentou em outras aulas, não comentei agora, né? Mas o ponto C, ó, pertence ao eixo X. Então, ele está aqui em cima do eixo X, ó. Então, nós já sabemos muito bem que todo ponto que está em cima do eixo X, o X depende, né? É variável. Mas o Y é quanto? Olha o bico da caneta aí. É 0, né? O K é o Y, ó. Então, K é 0. Agora, ponto D, né? K e 5 pertence a qual eixo? Y. Se eu estou em cima do Y, o X é quanto? 0, né? Portanto, o K é o X, olha. Então, ele vale 0. Bacana, turma? Aí eu fiz um aqui na frente, né? E deixei aqui para você completar. Ponto F. Pertence ao segundo quadrante. Está aqui no segundo quadrante. Então, como é que funciona? O valor do X é negativo, né? O X é o P. Então, o P vai ser o quê? Negativo. Ser negativo significa ser o quê? Menor que 0, turma. Esse sinalzinho, ó, menor, viu? Menor que 0. Bom, e o Y? Como é que funciona o Y? O Y é positivo. O Y é o K. Então, o K vai ser o quê? Maior que 0. Então, esse sinal é o maior, turma. E esse, o menor. Tá bom? Complete esses 3, turma, que eu venho com a correção já já. E aí, turma, completou? Então, bora lá, né? Ponto E. Pertence ao primeiro quadrante. Tá aqui nessa região. Então, o X é positivo, maior que 0, né? O X está representado pelo P. Ó.
O y é positivo, então o y é o k, né? Maior que zero. Ambas maior que zero, né, turma? Letra F nós fizemos, letra G. Ponto G pertence ao terceiro quadrante. Então, como é que fica no terceiro quadrante? Ambas são negativas. Ó. Então, tanto o P como o K são menores que zero. H, ponto pertence ao quarto quadrante, né? Então, como é que fica? O X é positivo, maior que zero, o X é o P. E o K é o quê? Menor que zero, porque é o Y. Tudo bem? Isso, turma, também para assimilar, né, esses sinaizinhos de maior e menor, porque principalmente no Enem eles jogam muito com esse sinal de maior, sinais, né, de maior e menor. E aí precisa da gente estar praticando isso aí, né? Então, turma, foi uma aula sobre detalhes, né? Vamos dar uma revisada e hoje, sobre isso aqui, a gente vai ter atividade, mas mais leve, né? Isso aqui é só para memorizar mesmo, porque nos enunciados das questões, essas condições aparecem muito, né? Então, preciso estar deduzindo isso. Bora lá? Quadrantes. Sentido anti-horário, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Bissetor 1, 3 é o que divide o primeiro quadrante e o terceiro quadrante ao meio, né? O ângulo total é 90, então 45. Bissetor par 2, 4, divide o segundo e o quarto ao meio, né? Se o ponto está no primeiro quadrante, aliás, no bissetor ímpar, o x é igual ao y, e se ele está no bissetor par, o x e o y, turmas, a gente pode dizer que eles são opostos, né? Eles têm o mesmo valor em módulo, mas têm sinais trocados. Se um é 3, o outro é menos 3. Se um é menos 4, o outro é 4, né? Lembrar que se eu estou no primeiro quadrante, as duas são maiores que zero. Se eu estou no segundo, o x é negativo e o y é positivo, ou seja, o x é menor que zero e o y é maior que zero. Né? Se eu estou no terceiro, as duas são negativas, né? Então, o x é menor que zero e o y também. Se eu estou no quarto, o x é positivo e o y é negativo. Portanto, o x é maior que zero e o y é menor que zero. Tudo bem, turma? Valeu, então, essa revisada aí. Então, até a próxima. Um abraço.